Fala, turma. É o seguinte. Primeiro, é preciso entender que, juridicamente, quando se usa a palavra privativa, normalmente está querendo dizer que existem concorrências. Outras pessoas podem fazer isso ou aquilo. Quando se usa a palavra exclusiva, é que é exclusiva. Somente aquele grupo, aquela pessoa pode fazer isso ou aquilo. Por que estou dizendo isso? Porque no exercício profissional é muito comum estar escrito na legislação específica ou nas normativas dos conselhos as palavras privativa ou exclusiva. E as pessoas ficam fazendo confusão. Compete privativamente a nós isso, compete exclusivamente a nós aquilo. Bem, além disso, é muito importante vocês entenderem o texto. Por exemplo, existe uma resolução referente aos terapeutas ocupacionais que diz mais ou menos assim: é competência exclusiva no âmbito da sua atividade, no seu âmbito, fecha vírgula, exercer, estimular a avidez, a atividade da vida diária. Percebam que quem redigiu teve um certo cuidado de colocar a palavra exclusiva, ao meu ver, para dar a entender que somente os terapeutas ocupacionais podem estimular a avidez. Mas ao mesmo tempo que ele coloca a palavra exclusiva, ele coloca entre vírgulas no âmbito da terapia ocupacional, no seu âmbito, enfim, ele coloca entre vírgulas 2 ou 3 palavrinhas que deixa claro que é no âmbito da terapia ocupacional, ou seja, não é exclusivo. É só vocês lerem, não sei qual resolução que é, mas é só vocês lerem com cuidado o parágrafo inteiro. Está entre vírgulas lá destacado. O que eu estou querendo dizer com isso? Que não existe competência exclusiva de profissão nenhuma estimular o organismo humano, estimular funções executivas, estimular, intervir junto à avidez, junto à recuperação de lesões, junto à linguagem, junto ao cognitivo, etc, 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 etc. Existem procedimentos, métodos, técnicas, abordagens, chamem como quiser, instrumentos, protocolos, documentos, testes, chamem como quiser, que aí sim são exclusivos da classe X ou da classe Y, como, por exemplo, procedimentos invasivos dos médicos, como, por exemplo, testes neuropsicológicos dos psicólogos, enfim. Os TOs têm algumas coisas exclusivas, os fonos têm outras, os psicólogos também, os médicos também, os pedagogos, e por aí nós vamos. Mas o organismo humano, o corpo humano não é de ninguém. O que não pode um profissional é se apresentar como terapeuta ocupacional sem ser, se apresentar como médico sem ser. O que não pode é o profissional usar um teste neuropsicológico sem ser um psicólogo. O que não pode é o profissional usar um procedimento médico sem ser. O que não pode é o profissional usar um procedimento odontológico sem ser. O que não pode é o profissional usar um instrumento privativo da fonoaudiologia sem ser, sem estar inscrito, sem estar suspenso por alguma penalidade, enfim. Agora, trabalhar com linguagem, estimular a avidez, etc., não é privativo de ninguém, desde que não faça uso daquilo que é privativo, das ferramentas que são privativas, desde que não se apresente como um profissional sem ser. Pedagogo vai poder continuar estimulando a avidez na escola.
cuidadores e enfermeiros vão poder continuar intervindo, estimulando os AVDs sucessivamente em casa nos hospitais. Por exemplo, analistas do comportamento vão poder continuar trabalhando, intervindo, estimulando, avaliando linguagem, desde que não se apresentem como fonos, e por aí nós vamos. Compartilhem esse vídeo com os conselhos federais, regionais, com o delegado, Ministério Público, com quem vocês quiserem. Porque eu tenho tranquilidade quanto ao conteúdo desse vídeo. Eu não estou nem um pouco preocupado. O conteúdo desse vídeo está cirúrgico, preciso, embasado. Eu não concordo, Diogo, eu discordo. Tudo bem. Tudo bem. Eu penso diferente, tudo bem. Eu fui doutrinado diferente, tudo bem. Eu estou cursando psicologia, estou ouvindo lá um monte de baboseira das pessoas falando, alguns professores, não todos, e alguns colegas falando bobagens no sentido do exercício profissional, eu fico calado. Quando é um professor bacana, eu expresso minha opinião. Quando não quer, eu fico calado. Falar pra quê? Deixa as pessoas acharem. Quando elas caírem na real, caírem no mundo, aí elas vão quebrar a cara. Aí vão fazer uma denúncia no conselho, vão se pronunciar nas redes sociais e vão passar carão e vão aprender na marra. De novo, não existe competência exclusiva nem privativa, ou melhor, privativa até existe, mas não existe competência exclusiva que é só de uma profissão ou outra no que toca estimular e intervir junto ao organismo humano, junto à função executiva. Não existe. Não existe. Existe um procedimento ou outro exclusivo, uma ferramenta ou outra exclusiva. Se apresentar como tal profissional, aí sim é exclusivo. Entendam, é muito diferente de você falar somente fono pode trabalhar com linguagem. Não, somente fono pode trabalhar com linguagem se apresentando como fono. Somente fono pode trabalhar com linguagem usando instrumentos exclusivos da fonoaudiologia. Aí tá certo. Somente terapeutas ocupacionais podem estimular AVDs. Está errado. Somente terapeutas ocupacionais podem estimular AVDs se apresentando como terapeutas ocupacionais. Está certo. Usando métodos e técnicas que são exclusivos da terapia ocupacional. Está certo. Usando instrumentos, documentos, protocolos, testes, nem sei se existem, enfim. Que são, vamos imaginar que sim, que são exclusivos da terapia ocupacional. Estão certos. É muito diferente de você dizer que somente um profissional X pode fazer isso ou aquilo, do que você dizer somente um profissional X pode fazer isso ou aquilo, se apresentando como profissional X, usando instrumentos, métodos privativos do profissional X. É muito diferente. Linguagem, AVDs, questões cognitivas, psicoterapia, um monte de profissional pode fazer. O psicanalista, o médico psiquiatra, o psicólogo. Estimular questões mentais no hospital, no que toca a AVDs, dependendo da forma, enfermeiro, TO. Não existe mais isso. Parem de se preocupar com essa reserva de mercado, arregassem as mangas, vão trabalhar, se qualificar. Porque não adianta ficar nesse chororô, nessa doutrina que alguns professores, alguns profissionais e algumas pessoas do conselho querem que vocês acreditem. Porque isso não leva ninguém a nada. Porque se isso fosse verdade, já haveria denúncias em delegacia, Ministério Público, ações cíveis, criminais, o conselho agindo. E eu estou aqui me pronunciando nas redes sociais há anos sobre isso e nunca fui notificado de nada. Será por quê? Vira e mexe, é só um ou outro que aparece reclamando, cada vez menos pessoas que estão aprendendo isso, mas nunca um conselho me incomodou. Muito pelo contrário, eu leio toda a legislação, pesquiso jurisprudência, entro em contato com os conselhos, procuro saber como que está a questão de decisões administrativas, penalidades, etc. Depois é que eu venho e me manifesto nas redes sociais. Eu só me manifesto devidamente embasado, seguro do que eu estou falando. Então acordem, tá? Um grande abraço.